Homem é agredido na cabeça com golpe de enxada. O caso foi registrado em Limeira. O agressor foi preso pela GCM e entregou aos guardas a ferramenta utilizada na agressão. Polícia Rodoviária apreende 85 tijolos de maconha, prende traficante e recupera veículo produto de furto. Família recebe apoio e consegue valor para trazer corpo de homem morto em Portugal. Diretoria Regional do Ciesp completa 75 anos em Rio Claro. E ainda, exposição fotográfica Cartunistas acontece no SESI e traz mais de 120 imagens de desenhistas da área do humor gráfico. As pessoas passam anos desenhando, te influenciando, as pessoas crescem vendo desenhos e cartoons e tirando alguns poucos que têm figura pública reconhecida, ninguém sabe quem são. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Um homem foi agredido na cabeça com um golpe de enxada. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal no bairro Nossa Senhora das Dores, na cidade de Limeira. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram um homem ferido na cabeça. A vítima relatou aos agentes que havia tido uma discussão com um outro homem e que durante esse desentendimento o golpeou na cabeça com esta enxada. O agressor foi detido no local e entregou a ferramenta utilizada na agressão aos guardas. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Limeira, onde recebeu atendimento médico. Depois, os dois foram conduzidos para a central de flagrantes, onde prestaram depoimento e foram liberados. E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um indivíduo em flagrante por tráfico de drogas na rodovia Washington Luiz. Segundo o boletim de ocorrência, após o veículo ser abordado pela viatura policial, foi dado aí o sinal de parada antes, mas o condutor desobedeceu e saiu em alta velocidade. Ele foi seguido pela equipe que conseguiu realizar a abordagem. E durante uma vistoria no automóvel foram constatados aí, no porta-malas 85 tijolos de maconha que totalizaram 89 quilos de maconha. Também foi apreendido um celular e R$392. Além disso, foi constatado que o veículo que ele utilizava era produto de furto. Havia sido furtado no município de Araraquara no dia 2 de outubro deste ano. A polícia então deu voz de prisão em flagrante ao condutor e ele foi encaminhado ao plantão policial. E veja só este caso, uma mulher foi presa em Rio Claro pela Guarda Civil após descumprir medida protetiva. O caso foi registrado no bairro Vila Cristina e após uma mulher de 67 anos, ela denunciou a própria filha de 47 anos de idade. Segundo informações da idosa, sua filha havia pulado o muro da sua residência e se encontrava no quintal do imóvel. Os guardas foram então até o local e presenciaram a acusada discutindo com a sua mãe. Diante dos fatos, as envolvidas foram conduzidas ao plantão policial, onde o delegado efetuou a prisão em flagrante da filha da idosa pelo descumprimento então dessa medida protetiva. Olha, depois de mostrarmos uma situação aqui no RC Notícias, temos informações de que foi normalizada. É sobre a coleta de lixo hospitalar em clínicas do município. Nós mostramos o acúmulo que estava em diversos locais e os prejuízos que estavam sendo causados aos profissionais. A prefeitura então comunicou que o serviço seria retomado e normalizado por esses dias. Não disse se faltou o repasse, para a empresa contratada, mas de fato agora o serviço foi retomado e nós tivemos essas informações aí pelos próprios profissionais que já tinham acionado a nossa equipe. Segundo a associação aí desses profissionais da área médica, foram 744 reclamações e em 23 dias sem coleta. Agora eles esperam que não tenham mais essa interrupção novamente.
E agora uma notícia pelo menos confortante para a família de João Batista Roberto, rio-clarense que faleceu em Portugal. Ele tinha 59 anos e morreu há 2 semanas, vítima de um câncer agressivo. Ontem a família comunicou e divulgou que todos aí conseguiram atingir o valor necessário para realizar o traslado. Desde a morte de João Batista, a filha buscava ajuda através de uma vaquinha online, que inclusive foi divulgada aqui pelo RC Notícias também, para que conseguisse esse recurso e trazer o corpo da Europa de volta aqui para o Brasil, já que os custos eram muito altos. Segundo familiares, eles chegaram a entrar em contato também com a Embaixada Brasileira em busca de apoio, mas não obtiveram resposta. Então agora o corpo deve chegar ao país ainda esta semana e em um comunicado também a família agradeceu a ajuda e divulgação do caso. O velório ainda não foi marcado e assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo aqui. Quinta-feira de manhã chuvosa e possibilidades de temporal à noite. Aberturas de sol durante a tarde, mas com pancadas de chuva. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Corubataí, mínima também de 20, máxima de 28. Em Santa Gertrudes, a mesma oscilação. Mínima de 20, máxima de 28 graus. E a seguir tem as vagas de emprego em Rio Claro e também vamos falar sobre os 75 anos da diretoria regional do CIESP em Rio Claro, que celebra aí, olha, essa grande representatividade e apoio à indústria local. Claretiana FM 106,5, 19 anos no ar. Tudo de bom pra você. Descarte seu lixo corretamente. Materiais recicláveis devem ser descartados em locais corretos. E para isso, a cidade de Rio Claro conta com 8 ecopontos. Eles estão localizados nos bairros Cervezão, Jardim São Paulo, São Miguel, Inocope, Jardim Figueira, Jardim das Palmeiras e nos distritos de Ajapi e Assistência. O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 8 horas da manhã às 8 da noite. De sábado, das 8 às 5 da tarde. E no domingo, das 8 ao meio-dia. Descarte consciente. Faça a sua parte e ajude a preservar o nosso meio ambiente. Novembro Azul. O mês e a cor mudaram, mas a importância ainda é a mesma. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre a população masculina, afetando 1 em cada 7 homens ao longo da vida. Quando descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Mantenha hábitos saudáveis, procure seu urologista e faça os exames necessários. Campanha Novembro Azul. Realização TV Claré e Claretiana FM. Idade não é nada, respeito é tudo. Viva essa ideia! Apoio Fundação Claré. O Enem está chegando e nós te ajudamos para o Dia das Provas. É a 4ª temporada do programa Play no Enem. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Com informações sobre o Enem, cursos, mercado de trabalho e muito mais. De segunda a sexta em 2 edições, à 1 da tarde e às 9 da noite. Olá, querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre José Heitor, sou missionário claretiano e estou à frente da Prefeitura de Apostolado da província claretiana do Brasil. Hoje eu venho fazer um convite todo especial para você que faz parte da nossa família claretiana. A missão que nos foi confiada vai além dos muros dos nossos colégios, dos limites das nossas paróquias. Ela se estende às periferias, a lugares onde estamos presentes com obras sociais que transformam vidas, levando dignidade, esperança e, sobretudo, o amor de Deus a muitas pessoas. Nesse momento, precisamos da sua ajuda para continuar essas obras da missão claretiana. O apoio de cada um de vocês, através de doações, seja qual for o valor, é fundamental para que possamos seguir adiante com esse trabalho tão importante de salvar as almas, como
queria e sonhava Santo Antônio Maria Claret, resgatando a pessoa humana na sua totalidade, o ser humano integral. Você pode nos ajudar doando diretamente pela chave Pix solidariedade@claretianos.com.br. Anotou? Repetindo mais uma vez, solidariedade@claretianos.com.br. Contamos com você, com a sua solidariedade, com a sua generosidade, com o seu coração missionário. Juntos, nós podemos salvar muitas vidas, nós podemos resgatar muitas pessoas e que o bom Deus te recompense com ricas graças e bênçãos. Você, com a sua doação, também é um missionário. E agora é o momento de trazer informação para você sobre Rio Claro, sobre a indústria de Rio Claro também. E para isso eu já estou aqui ao lado do João Zaine, ele que é gerente regional do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a diretoria regional aqui de Rio Claro. Seja muito bem-vindo, Zaine. Obrigado, Jana. Obrigado a toda a equipe. Mais uma vez, obrigado pelo convite e por abrir as portas para a gente falar um pouquinho da nossa indústria. Olha, a gente vai falar de história, vai falar dessa presença também aqui em Rio Claro e na região, porque afinal de contas são 75 anos dessa diretoria regional, né? Conta um pouco dessa história, como que surgiu para vir para Rio Claro. Antigamente o CIESP ficava só lá em São Paulo, né, e atendia assim, à distância as cidades do interior. No final da década de 1940, surgiu a ideia de se criar, chamava-se então, as delegacias regionais do CIESP, né? E Rio Claro foi uma das pioneiras, uma das primeiras. Em 1949 é criada a delegacia regional do CIESP em Rio Claro, tendo como seu primeiro diretor Humberto Cartolano. E de lá para cá não parou mais. E o que impacta essa representatividade, né? O que significa para Rio Claro ter esse ganho? É porque as nossas indústrias começam a ter mais protagonismo quando vai buscar, em conjunto, quando vai buscar alguma demanda, quando a gente tem algum problema a ser resolvido, tanto no governo federal, governo estadual, a gente tem um leque de serviços muito grandes lá e fica muito mais fácil você resolver por célula do que abrir para todo o estado, que são mais de 7 mil empresas associadas, 7 mil indústrias associadas. Então, quando você atende por célula, por bloco, regionalmente, você consegue dar um atendimento mais profissional e mais dedicado. O que a gente pode falar dessas indústrias associadas aqui da nossa região? Quando a gente fala região, também engloba quais cidades? Rio Claro, Santa Gertrudes, Araras, Leme, Tirapina, Ipeúna e Corumbataí. São 7 municípios que compõem a nossa regional. Temos números de quantas empresas são associadas? Temos mais de 160 indústrias associadas. A grande maioria, 60% a 65% aqui de Rio Claro, dos mais variados segmentos. Costumo dizer, a gente estava conversando antes, que a vocação de Rio Claro é a diversidade empresarial, e isso é muito bom para a cidade. O que a gente pode destacar, por exemplo, quando a gente fala essa diversidade, né? Cita algumas áreas para a gente. É assim, quando você tem uma cidade que tem o foco somente em uma linha de produção, somente em um produto, uma vocação, por exemplo, para a produção de joias, para a produção de suco de laranja, então, se dá uma crise nesse setor, você para praticamente a economia da cidade. Rio Claro já tem o privilégio de ter o setor cerâmico de Rio Claro e região, que é o maior polo cerâmico das Américas. A gente tem tubos e conexões, que é uma das maiores unidades fabris da Tigre. A gente tem química leve, a gente tem toda a linha branca e toda a cadeia produtiva de linha branca instalada aqui em Rio Claro. A gente tem o setor ligado à saúde, de órteses e próteses, são mais de 36 empresas desse segmento instaladas em Rio Claro. Então, Rio Claro tem um leque econômico muito bom e muito produtivo, que nos permite, às vezes, atravessar possíveis crises sem sofrer tanto. E, exatamente, para falar essas possíveis crises, eu não gosto muito de citar atualmente, apesar de ter sido, né, uma pandemia, mas ainda tem pessoas que têm o reflexo disso. Muitas empresas tiveram que fechar as portas, né? Como que foi a atuação de vocês nesse período para superar também? A gente, especificamente em Rio Claro, que tem uma ligação muito forte com a cadeia da construção civil, você vê o Whirlpool,
vende lá máquinas de lavar, tal. As cerâmicas vende pisos, a Tigre vende... E o outro setor também que eu havia te falado, que é o setor de órtese e prótese, também está ligado à saúde. Então, na pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, reformaram casa, mudaram, deixaram de viajar, compraram imóveis, compraram geladeira. Então, na nossa região, muitas indústrias, ao longo dos últimos anos, vêm batendo recorde de produção e de venda de produtos. A gente, eu acho que não sentiu tanto como outras regiões a questão da pandemia. Bom, Zane, eu quero pedir as suas considerações finais, então, sobre esse trabalho do CIESP que é realizado aqui na cidade de Rio Claro. Muito obrigado. A gente vai estar comemorando os 75 anos do CIESP na sexta-feira. Teremos a presença de mais ou menos 10 regionais, nosso presidente, nosso vice-presidente, da Janaína, né? Estarei lá, com certeza, prestigiando. Tirando umas fotos, mostrando para vocês depois. E vai ser um evento muito bonito que a gente pretende celebrar esse pioneirismo de Rio Claro e esse leque de serviços e esses muitos diretores que passaram pelo CIESP ao longo dos anos de forma abnegada e serão homenageados também. Eu parabenizo todos os profissionais envolvidos e agradeço o convite. Obrigado. E seja sempre bem-vindo também para falar desse trabalho. Obrigada, Estamos à Zane. disposição lá. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para colorista, supervisor de merchandising, esteticista, atendente, assistente administrativo, vendedor, almoxarife, engenheiro civil, laminador e entregador. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Dica de cultura de graça em Rio Claro e com oportunidade de ver imagens de cartunistas reconhecidos. Uma mostra traz mais de 120 retratos de desenhistas da área do humor gráfico. A proposta é justamente tornar esses artistas visíveis também pela sua imagem, além de tantas obras já realizadas por eles. A cidade de Rio Claro, reconhecida como um importante polo do humor gráfico por integrar a rota do Salão de Humor e abrigar diversos desenhistas renomados do Brasil, recebe no SESI a exposição fotográfica Cartunistas, uma homenagem a esses artistas e suas obras. Tenho uma ideia, obviamente, primeiro de exercitar meu potencial criativo, de trazer soluções inusitadas e divertidas, irreverentes para cada um dos retratos. Mas assim, o que fundamenta o todo era primeiro fotografar os grandes artistas do humor gráfico brasileiro, né? Que o Brasil é muito reconhecido lá fora e esses artistas entraram em crise com a decadência da mídia impressa. Então eles ficaram muitos deles deslocados e sem lugar de publicação. Eu quis resgatá-los, então é um trabalho de memória também, um trabalho documental com criatividade. Paulo Vitali é fotógrafo, diretor de cena e autor, e é o responsável pelos retratos na exposição. Sob a curadoria de Éder Chiodeto, o espaço foi cuidadosamente preparado para receber essas obras que retratam a essência de cada artista. Eu trabalhei em jornal há muitos anos e eu ficava muito intrigado ao ver no jornal no dia seguinte uma charge que dissecava tudo o que estava acontecendo, né, num único desenho, o poder de síntese incrível e tal. E ao mesmo tempo eu vi os cartunistas que trabalhavam comigo no jornal, no caso Batistão e outros. Eram pessoas tímidas, quietinhas, ficavam no cantinho ali, escondidinho no jornal, meio camuflados, vamos dizer assim. E eu fiquei muito intrigado porque ninguém conhece o rosto dos cartunistas, né? Então as pessoas passam anos desenhando, te influenciando, as pessoas crescem vendo desenhos e cartoons e tirando alguns poucos que têm figura pública reconhecida, ninguém sabe quem são. Então eu quis primeiro mostrar essas pessoas e propus um desafio a eles, que é usar o rosto deles para fazer uma caricatura também. Então eu me vinguei deles, porque eu sou um desenhista frustrado, no bom sentido. Eu realmente tive aulas de desenho e pintura desde criança e tal, e fui para a fotografia também por inabilidade de produzir meus desenhos e tal. Eu fotografei 125 cartunistas e eles toparam e se expuseram de forma muito irreverente, e eu sempre me inspirei um pouco no traço de cada um, na forma de cada um, na criação de cada um, mesclando os personagens com os autores ou usando o traço que eles usam, a deformação, a hipérbole, a distorção, no retrato fotográfico.
A exposição reúne artistas de várias gerações, incluindo nomes como Lorena Cais e Batistão, que foram também fotografados para o projeto. Eu acho que o cartoon tem uma magia, assim, uma facilidade de trazer ideias importantes e complexas para a emoção da pessoa, né? De uma forma simples, atinge diretamente aí a amígdala, um lugar que a pessoa tem capacidade de trazer sentimento, emoção. Então, eu acho muito importante o cartoon para a gente falar de temas atuais, políticos. No meu caso, eu falo muito sobre violência contra a mulher, sobre o patriarcado, o machismo. Então, eu me sinto lisonjeada também de poder ser uma cartunista aí dessa época que a gente está falando muito sobre direito da mulher. A minha arte mais específica é a caricatura, né? A caricatura é um retrato humorístico, né? É um retrato um pouco distorcido, uma visão muito peculiar do artista que ele tem do personagem, né? Os cartunistas em geral acho que são uma categoria um pouco esquecida, né? E o fato do Paulo dar essa importância para a gente, para nós é muito legal, né? E eu estou no meio de um time de feras, assim, tem vários ídolos aqui nessa exposição, né? Então, para mim, é muito legal estar participando. A exposição, criada em 2013, integra um projeto do SESI que visa promover a circulação de obras originais por meio de exposições desenvolvidas especialmente para os centros culturais do estado, sempre com uma curadoria criteriosa e expografias pensadas para cada espaço. É a primeira vez que se faz uma exposição de fotos de desenhistas, né? Geralmente as pessoas conhecem o desenho e não conhecem o desenhista, né? Então, o engraçado é que você vai ver quem é o desenhista que desenha, e o Paulo conseguiu fazer uma interatividade com o desenhista que fica uma coisa performática. Então, o desenhista participa da fotografia, sempre tem uma criação que acontece junto com o desenhista. Então, ficou uma exposição criativa, como deve ser, né? Porque esse pessoal trabalha com criatividade, e é a primeira vez que vai ter a cara dos desenhistas para as pessoas conhecerem, né? O Rio Claro Notícias fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.